Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Despertamento Renova o Altar. Introdução da lição. O despertamento espiritual, como uma manifestação gloriosa do Espírito Santo, nos renova a cada dia. Nesta lição, identificaremos a necessidade de estarmos sempre renovados no altar do Senhor. Conheceremos 3 grandes despertamentos na historicidade do povo israelita e o modo de ação do Espírito Santo em nossas vidas. E finalizaremos então o nosso estudo identificando o que é fogo estranho no altar do Senhor. Ponto número 1 da lição: o altar de Deus. O ser humano, para ser santo, precisa inexoravelmente ter uma comunhão plena com Deus, se achegando em santidade, sem qualquer religiosidade, ao altar do Senhor, ao trono da graça, através de Jesus Cristo, para ali alcançar a misericórdia de Deus e achar a sua graça, de modo a ser abençoado e ajudado em sua caminhada cristã, sempre e em tempo oportuno. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Item número 2 da lição: despertamentos espirituais pela ação do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada está repleta de episódios em que homens e mulheres tiveram as suas respectivas vidas avivadas pela ação de Deus. E ao reconhecerem estes despertamentos espirituais, construíram altares para marcar aquele momento excepcional, a saber, o profeta Elias desafia a Baal e aos falsos profetas. O baalismo, adoração ao Deus pagão, exerceu uma grande influência sobre Israel, onde as ideias e as culturas pagãs se tornaram parte da religiosidade dos israelitas, com sincretismos associativos entre Baal e Yahvé. No livro de Juízes, capítulo de número 2, versículos 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Os desafios de Elias aos falsos profetas de Baal. Acabe chama os israelitas
para se reunirem com ele e o profeta Elias no Monte Carmelo. Então Elias fez um desafio a todo o povo, dizendo: se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Atônitos com o desafio, o povo ficou em silêncio. Na primeira carta, ou melhor dizendo, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 20 até o 29, diz assim a palavra do Senhor. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, dois novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros uns dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e retalhavam com facas e com setas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Elias, depois de se reunir com os profetas de Baal no Monte Carmelo, agora lança o segundo desafio, a partir do texto que nós lemos agora. Ou seja, ele lança um segundo desafio a todo o povo israelita e aos 450 profetas de Baal, que consistia em colocar um novilho dividido em pedaços sobre a lenha, num altar, e ao invocar cada qual a sua divindade, aquele altar dos dois construídos em que descesse fogo do céu sobre o holocausto seria o verdadeiro Deus. E todo o povo concordou com este desafio. A adoração a um falso Deus, num falso altar, com rituais e liturgias extremamente ineficazes, sem qualquer sacralidade, fizeram com que os profetas de Baal, apesar das danças, da autoflagelação, dos banquejos, das orações e outros acessórios cerimoniais, fossem envergonhados. Inclusive Elias, zombando deles, porque nada aconteceu, pois o falso ídolo não respondeu com fogo vindo do céu sobre o holocausto dos profetas de Baal. Fogo desce do céu sobre o altar do Senhor. Elias restaurou o altar que estava em ruínas, com 12 pedras não lapidadas, representando as 12 tribos de Israel, tipificando que toda a nação de Israel
deveria estar edificada no altar do Senhor Yahvé, e também cavou uma valeta ao redor do altar. Ainda no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículos 30 até ao 40, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram. Terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Num devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Elias colocou a lenha sobre o altar, e sobre esta o couro cortado em pedaços, e pediu ao povo para que enchessem jarras com água e derramassem sobre a lenha o animal sacrificado, e isso por 3 vezes, até escorrer pelas valetas cavadas ao redor do altar. Elias também orou ao Senhor, que fez descer fogo do céu consumidor, que pulverizou o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Foi o fogo do juízo divino sobre a oferta pelo pecado, devido à adoração a Baal pelo povo israelita. Ao verem que caiu fogo do céu sobre o holocausto, no altar construído por Elias, o povo israelita se arrependeu, caindo com o rosto em terra, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Estava quebrada a total hegemonia de Baal. Todos os 450 profetas de Baal foram exterminados. Morreram por causa de seus pecados. Portanto, aí está o primeiro despertamento renovado no altar do holocausto através do profeta Elias. Mas o que este avivamento significa para os cristãos na cruz do Calvário? As pedras que Elias ajuntou em número de 12, nós cristãos somos hoje pedras vivas e temos que permanentemente estar no altar do Senhor para sermos edificados e purificados pelo grande Eu Sou. A lenha, alegoricamente, representa a cruz do Calvário, onde o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. O novilho com sangue significa o derramamento do sangue de Jesus Cristo,
para a remissão dos pecados de toda a humanidade, em todas as gerações. Tipifica a morte do Senhor Jesus para salvar a humanidade dos seus pecados e a todo que nele crê tenha a vida eterna. A água representa uma vida plena, cheia do Espírito Santo, que vem pela palavra de Deus, que lava e prepara o nosso coração árido, duro e batido de forma a disponibilizá-lo para uma semeadura de piedade, de amor, de misericórdia em consonância com o caráter de Deus. O fogo do céu, Jesus Cristo, quando entregou o seu Espírito na cruz em oração, algo sobrenatural ocorreu. A terra já estava em trevas desde a hora sexta até a hora nona. Houve terremotos, pessoas ressuscitaram. Em nossos dias, muitos ainda titubeiam em adorar e servir ao Senhor Jesus. Pensam que agradam a Deus em toda a plenitude, mas não o fazem com inteireza de coração. E, portanto, nós temos que ter o despertamento, o avivamento, para renovar todos os dias o nosso altar. Um segundo avivamento registrado na Bíblia foi a restauração da adoração e do altar do Senhor, realizada pelo rei Josias. Josias foi um rei israelita temente a Deus, que se tornou monarca com apenas 8 anos de idade e governou Judá por 31 anos. Seu pai se chamava Amon e sua mãe Jedida. E ele nasceu em Jerusalém. Josias promoveu profundas reformas, especialmente a religiosa, tendo sido o melhor e último rei de Judá que temia a Deus. Josias fez uma grande diferença na vida espiritual de seu povo. No segundo livro de Reis, capítulo de número 22, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Um dos mais notáveis avivamentos na história do povo israelita foi exatamente o promovido pelo rei Josias de Judá, que ordenou a reforma do templo do Senhor após a leitura da palavra de Deus, que estava esquecida nos porões de um templo abandonado. Ou seja, e as suas atitudes propiciaram um verdadeiro avivamento no reino de Judá, a saber. Então vamos fazer aqui uma leitura esta leitura, os registros dos fatos que aqui eu vou falar, está no segundo livro de Reis, no capítulo 22, até o capítulo de número 23, 6, 20. No capítulo 22, até o 23, 6, 20. E como há uma exiguidade de tempo, nós vamos apenas mencionar os fatos e se faça uma leitura completa deste texto para a compreensão literal dos acontecimentos. Elias, ou melhor dizendo, Josias, ordenou a reforma do templo do Senhor. O rei Josias ordena que Safã, seu escrivão, para que ele fosse falar com Elquias, o grande sacerdote, para realizar a reforma do templo do Senhor. Esta foi a primeira atitude. Depois ele promoveu uma aliança do povo com o Senhor. Josias convocou todo o povo
sacerdotes, profetas e todos os líderes para uma reunião no templo. E lá leu diante de todos a palavra de Deus e firmou uma aliança de todo o povo com o Senhor para uma inteira obediência aos mandamentos divinos. Queimou todos os objetos de adoração a ídolos. O rei Josias ordenou a Ilquias, o sacerdote, que tirasse todos os objetos de adoração ao deus Baal e a deusa Aserá e as estrelas que estavam no templo do Senhor, e mandou queimá-los fora da cidade e as suas cinzas levadas para Betel. O rei Josias também retirou todos os sacerdotes profanos, pagãos e que adoravam a Baal, que adoravam o sol, a lua, aos planetas e às estrelas do serviço eclesiástico. Também o rei Josias ordenou a derrubada de todos os altares construídos por Salomão, Acás, Jeroboão. Destruiu os quartos do templo onde se teciam as roupas para adoração à deusa Aserá. Removeu os cavalos dedicados ao deus Sol. Queimou os carros consagrados ao deus Sol. Queimou os ossos que estavam nas sepulturas de um cemitério sobre os altares pagãos, profanando-os. Retirou todos os médios e os adivinhos. Restabeleceu também a festa da Páscoa. O rei Josias designou os sacerdotes para o serviço. Ordenou que a arca da aliança fosse colocada no templo. Reorganizou o serviço dos levitas. Também ordenou que se fizesse sacrifícios de animais ao Senhor. Esta passagem aqui do restabelecimento da festa da Páscoa está no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículos 1 ao 19. Portanto, o rei Josias também faz um grande despertamento através da renovação do altar do Senhor. A palavra de Deus estava esquecida, o templo estava abandonado e o rei Josias mandou restaurar tudo, tirar toda e qualquer liturgia, todo e qualquer costume, toda e qualquer ação que profanava o templo do Senhor, e promoveu a partir daí um grande avivamento, uma renovação do altar do Senhor na história de Israel. Um outro avivamento na historicidade do povo de Israel, e nós já chegamos a falar sobre este episódio pelo menos nas duas últimas lições, na lição 1 e 2, foi o retorno do cativeiro babilônico para Jerusalém. Após a degradação da vida espiritual dos israelitas, fruto do afastamento da adoração e da comunhão com Deus, estes foram submetidos a um cativeiro de 70 anos na Babilônia. E o Senhor, ao despertar Daniel para a oração e o rei Ciro da Pérsia para decretar a libertação do cativeiro babilônico e, por conseguinte, a volta deles para a reconstrução do templo em Jerusalém, produz um dos mais notáveis avivamentos na história dos israelitas. E aí, esse avivamento, essa renovação do altar, foi com a volta dos israelitas para Jerusalém, onde lá eles edificaram um altar ao Senhor. Zorobabel, que era o governador de Judá, e Josué, sacerdote, e seus demais companheiros, edificaram um altar ao Senhor, no mesmo lugar em que houvera sido construído antes no antigo templo, e ofereceram holocaustos e sacrifícios, conforme a lei de Moisés, e restabeleceram as festas das barracas e da lua nova. Isso está registrado no livro de Esdras, no capítulo de número 3, versículos
1 ao 6. Depois de edificarem o altar ao Senhor, renovando aí o altar, um despertamento de renovação, reconstruíram o templo. E Zorobabel, governador de Judá, Josué e os sacerdotes, os levitas e os demais israelitas começaram então a reconstruir o templo do Senhor com seus próprios recursos, e ao lançarem na vala os alicerces do templo, muitos começaram a gritar de alegria, e outros que conheceram o primeiro templo construído pelo rei Salomão choravam, vislumbrando então o início da reconstrução da casa de Deus. Partindo agora para o ponto 3 da lição, nós vamos falar sobre o Espírito Santo que nos conduz a Cristo, o nosso altar. Cristo é o nosso altar. O Espírito Santo, ele possui um papel vital na relação do homem com Deus. Pois é através da obra do Espírito Santo que um homem em sua vida cristã, piedosa, sente e vive na presença de Deus. Logo, qualquer ato relacional com Deus perpassa pela ação do Espírito Santo. Nós lemos no início da lição que nós devemos nos chegar ao trono da graça para ter a misericórdia, a graça e sermos fortalecidos em tempo oportuno. Então o Espírito Santo é este que nos conduz a Cristo, a este trono da graça, a este altar. O Espírito Santo, ele é o autor e o intérprete da Santa Bíblia. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele regenera a alma do homem. Ele batiza o homem com o Espírito Santo. Ele habita no coração do crente. O Espírito Santo sela o seu servo. O Espírito Santo testifica o homem. O Espírito Santo enche o coração do crente. O Espírito Santo intercede pelo homem. Isso no plano espiritual. São as obras do Espírito Santo nos salvos, os ofícios do Espírito Santo nos salvos, que faz ocorrer um despertamento e uma renovação deste altar que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o trono da graça. O Espírito Santo, ainda em suas obras, quanto ao mundo natural, ele fortalece o homem, ele liberta o homem. O Espírito Santo guia o homem. O Espírito Santo ilumina o homem. O Espírito Santo instrui o homem. O Espírito Santo capacita o crente. O Espírito Santo consola os homens. O Espírito Santo comissiona os homens ao ministério. E o Espírito Santo produz no homem o fruto do Espírito. E quando nós estamos aqui nos reportando ao homem, nós estamos falando os dois gêneros, masculino e feminino. Portanto, o Espírito Santo é aquele que nos conduz a Cristo. É aquele que nos conduz ao nosso altar. É aquele que renova cada dia o nosso altar. E, portanto, nós temos que ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo através da oração, da adoração, do jejum, da leitura da palavra. Vamos para o ponto 4 da lição, que fala sobre fogo estranho no altar. E agora, depois de termos conhecido na historicidade do povo de Israel a renovação do altar daquele povo em 3 episódios, um com Elias, outro com o rei Josias e outro com Daniel,
nós vamos agora, vimos também como renovar o nosso altar dia a dia com o Espírito Santo, que é aquele que nos conduz a Cristo. Vamos agora nos resguardar de não levar fogo estranho para este altar. De não levar fogo estranho para este altar. A palavra de Deus diz que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, levaram fogo estranho para o altar do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, entraram à presença de Deus, presumidamente embriagados com vinho, e apresentaram ao Senhor um incensário que nada tinha de afinidade com a santidade e pureza de Yahvé. Ou seja, Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho no altar. Nadab e Abiú levaram para o altar um fogo cujas brasas não eram do altar de sacrifício. Deus havia determinado que as brasas a serem levadas ao altar do Senhor, no caso do incensário, seria feito com as brasas do altar de sacrifício, onde eram sacrificados os holocaustos. E eles pegaram então qualquer brasa, colocaram no incensário e foram à presença do Senhor. Além disso, estavam embriagados, ou seja, fora de si. Nadab e Abiú, devido a este ato profano de apresentar fogo estranho no altar do Senhor, que em nada condiz com a santidade de Deus, foram fulminados com tochas de fogo, porque eram insensíveis à glória de Deus e tornaram-se meramente religiosos e não adoradores. Deus apresenta a sua santidade diante daqueles que buscam a sua presença, e assim o Senhor é glorificado. Nadab e Abiú não fizeram isto. Esta história está registrada no livro de Levítico, capítulo 10, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Mas nós temos os fogos estranhos da atualidade. Nós temos hoje fogo estranho sendo levado ao altar do Senhor na atualidade. Ou seja, felizmente nos dias atuais, cristãos vão ao altar do Senhor com incensários impuros, como Nadab e Abiú, que se caracterizam por ser fogo estranho, consagrado a Yahvé, maculando então o que é santo. Deus não se agrada de falsos cristãos ou hipócritas. Ele sonda corações. Ele põe os olhos sobre tudo que acontece na terra. Dele, do Senhor, não se zomba. São fogos estranhos no altar do Senhor nos dias de hoje. A egolatria eclesiástica e a falsa espiritualidade. Infelizmente, o altar do Senhor em nossos dias está irradiado por atitudes farisaicas e, por conseguinte, por fogo estranho no altar, advindo do falso pastor, do falso mestre, do falso bispo, do falso apóstolo, do falso líder religioso e do falso cristão, que arde incessantemente de modo profano. É fogo que arde incessantemente de modo profano. A saber, primeiro, promovem a sua exclusiva visibilidade humana, pois fazem as suas obras para o fim de serem vistos, aplaudidos e enaltecidos. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos não fazem o que pregam no púlpito sagrado.
Eles querem ocupar o lugar de Deus como mestre, inseridos, ou como pai, ou como guias dos homens, e se exaltam numa atmosfera de superioridade sobre os outros. Eles não praticam a justiça, a misericórdia e a fé. Na época da vida terrena de Jesus, os fariseus, inseridos no grupo religioso dos judaizantes, praticavam tanto a corrupção de doutrina como a corrupção da prática moral e espiritual diária, bem como a corrupção monetária, tal qual vemos nos dias de hoje. Jesus enumerou uma a uma, de forma clara, estas desqualificações dos falsos religiosos, tipificados em nosso contexto como fogo estranho no altar. No livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículos 1 ao 36, estão lá enumerados, ponto por ponto, exatamente esta idolatria eclesiástica e esta falsa espiritualidade que nós registramos agora. O segundo fogo estranho no altar é a politicagem no altar do Senhor. O altar do Senhor é santo, porque no altar contemplamos a presença do santo. E como tal, não se pode apresentar neste altar uma liturgia ou assuntos não pertinentes à palavra de Deus. O altar do Senhor está única e exclusivamente reservado para a pregação e o ensino da palavra, para a adoração, para a consagração e oração ao Senhor. Infelizmente, interesses pessoais ou de grupos, quer seja pela ação influenciadora política ou econômica, ou por interesses pessoais, se apossam do púlpito sagrado para a defesa de ideias e ideologias humanas, obscurecendo a glória de Deus. Isto é fogo estranho no altar que arde profanamente. De outra maneira, homens que não foram chamados e nem vocacionados para a obra do Senhor, com o objetivo de ascender a um poder e autoridade não outorgadas por Deus, lutam inescrupulosamente por domínios da administração da igreja institucional, mandos e desmandos de setores, departamentos, pessoas e ministérios, para atender aos seus próprios interesses, em detrimento dos interesses institucionais e do bem-estar social e espiritual das pessoas. Isto é fogo estranho no altar, que arde profanamente. Como terceiro ponto, a mercantilização da fé. O apóstolo Pedro nos faz uma séria advertência sobre os falsos religiosos, que se utilizando da boa fé das pessoas, se locupletam, fazendo da fé religiosa um verdadeiro comércio. Homens inescrupulosos desprezam as coisas espirituais e fazem do seu próprio eu a aquisição e acúmulo de bens e riquezas materiais como grande alvo de sua existência. Isto é fogo estranho no altar que arde profanamente. Falsas doutrinas. O Evangelho de Cristo trouxe uma nova ordem religiosa que confrontou diretamente com o poder eclesiástico e econômico dos grupos religiosos da época, representados principalmente pelos escribas, fariseus, saduceus, agnósticos, etc. O apóstolo Paulo os denominou de inimigos da cruz, pois degradavam o valor da expiação consumada em Cristo através de méritos humanos, adquiridos segundo as observâncias legalistas da circuncisão, da abstinência de alimentos, guarda de dias especiais e prática de ritos cerimoniais, desvirtuando a salvação exclusiva em Jesus Cristo. Isto é fogo estranho no altar
que arde profanamente. E, por fim, a falsa religiosidade. A falsa religiosidade é aquele em que o indivíduo não busca a verdadeira essência da religião, ou seja, não busca uma maior conexão e comunhão com Deus e não compartilha com o próximo e, ao mesmo tempo, pratica ritos e cerimoniais de forma superficial e não pratica a essência de suas crenças e da sua fé. Isto é fogo estranho no altar que arde profanamente. Concluindo a nossa aula de hoje, em nossos dias, não parece ser diferente dos tempos antigos. Fogo estranho é apresentado diante do altar, ou nós mesmos, às vezes, apresentamos fogo estranho no altar, desfigurando o genuíno Evangelho de Cristo. Assim, diante destes grandes desafios, devemos, como cristãos, estar preparados para defender a nossa fé, para praticar a nossa fé e nos conservarmos irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.